falando sobre discernimento. Tem coisa mais difícil do que discernimento? Nós precisamos discernir com quem andar, discernir o que falar, discernir quem está andando com os nossos filhos, discernir que palavras falar, que palavra não falar. O que vai resguardar você é o seu discernimento espiritual. Nós, pastores, temos obrigação de discernir. Os líderes têm obrigação de ter discernimento. Então hoje, na nossa palavra número 2, nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus no discernimento. Se você quiser viver da forma mais branda possível, aprenda tudo sobre discernimento. Se você quiser viver errando menos, porque não tem como não errar, você precisa de discernimento. Quando nós não temos discernimento espiritual, nós precisamos de estratégias humanas. Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos dar mais crédito à voz humana que à voz de Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 6, e vamos abrir as cortinas da palavra de hoje sobre discernimento espiritual, que é a sabedoria de Deus para nós. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Se você der uma olhadinha à sua volta, você vai ver que tudo que os homens fazem é reduzido a nada. Tudo que você investe, que é só humano, sempre vai ser reduzido a nada. Famílias que só investem em coisas humanas, elas sempre voltam ao nada. Homens, mulheres que só têm preocupações humanas, elas sempre vão chegar ao nada. É por isso que a depressão é a doença do século, porque vão e caem, voam e caem, estão se afogando, estão sendo soterrados por suas filosofias, suas loucuras humanas, simplesmente porque estão agarrados na sabedoria humana. E a Bíblia diz que a sabedoria desta era, a sabedoria dos poderosos desse tempo, estão sendo reduzidos a nada, o povo que confia nessa sabedoria. Irmãos, a sabedoria de Deus é o que você precisa focar. Se você não entender o que eu estou dizendo, você precisa voltar para a oração. A sabedoria de Deus está escondida no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem traz tudo que está oculto para os nossos olhos, para a nossa vida. O discernimento de Deus é que nos ensina o que é extraordinário. Tem coisa melhor do que você vislumbrar o extraordinário? Tem crente que não tem discernimento, que ele acha que o extraordinário é encontrar com alguém que ora 8 horas por dia. Tem gente que acha que o extraordinário é conversar com alguém porque ela orou 5 horas por dia. Olha esta pessoa, ela ora 8 horas por dia. Isso é falta de discernimento, porque discernimento não é orar 8 horas por dia. Discernimento ou extraordinário não é orar 5 horas por dia. Extraordinário é Deus te ouvir, nem que seja um segundo. Você prefere falar 10 horas com Deus e não ser ouvido, ou Ele te ouvir por um segundo? Respondam-me. Viu como que é o discernimento do extraordinário? Só que quem não tem discernimento, dá mais valor ao homem que ora do que ao Deus que ouve. O extraordinário não é você ler a Bíblia. Extraordinário é Deus deixar você tocar na palavra dele. Extraordinário não é você vir no culto. Extraordinário é você ver que Deus deixou você cultuá-lo. Mas para isso precisa de discernimento. Quem não tem discernimento bate no peito e diz que veio no culto. Eu fui no culto. Quem tem discernimento, Deus me permitiu cultuá-lo. Isso é discernimento espiritual. O ministério de louvor, quando não tem discernimento, a plateia dele é o povo. Mas um ministério de louvor que tem discernimento, a plateia de qualquer adorador é só Deus. Um cantor, um louvorista que não tem discernimento, ele canta para as pessoas. E se tiver pouca gente, ele fica até triste.
Mas quando alguém sobe aqui, seja para pregar, seja para cantar ou para falar, a plateia é sempre Deus. Não importa se tem 1, se tem 10 ou se tem 100, mas para isso tem que ser discernimento espiritual. Quem não tem discernimento fica frustrado. Eu fui pregar e não tinha ninguém. Eu fui cantar e não tinha ninguém. Você foi cantar para quem? Se for cantar para os homens, você não faz diferença. Um cantor mundano. Agora, quando eu tenho discernimento, estava eu e a Márcia da igreja. Eu cantei, ela cantou lá também. Cantando para quem? Cantando para Deus. Aí estávamos eu e o Clécio, e foi um mover de Deus. Mas só estavam vocês dois? Sim, porque a plateia é Deus. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para cantar para o Senhor, amém? Amém. Há coisas, irmãos, que estão ocultas em mistério de Deus. Há coisas que estão ocultas, simplesmente você não vê, porque você não tem discernimento. E para ter discernimento, você tem que se relacionar com quem traz o oculto. No versículo 7, Paulo continua: nós falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a glória dele. Vocês estão acompanhando a leitura? Eu li certo? Li certo? Então vou ler de novo. Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a glória dele. Isso é estranho, né? Sim, para quem não tem discernimento. Deus está dizendo que Ele tem uma sabedoria escondida para você. Deus está dizendo que Ele tem uma sabedoria antes de você nascer, antes dos príncipes nascerem, antes de um rei tomar posse, antes do sol nascer, antes de tudo ser colocado em ordem. Deus diz: eu tenho uma sabedoria guardada em segredo, eu coloquei ela em ordem antes do século, antes de contar o tempo, coloquei em ordem para a sua glória, para abençoar você. Só que nós, parece que não confiamos muito em Deus. Parece que nós não confiamos que o Espírito Santo está sobre nós. Parece que nós não confiamos que o Espírito Santo está nos ouvindo. O Espírito Santo, ele veio para desvelar o segredo. Todos comigo, desvelar. Por quê? Deus, ele vela. O Espírito Santo, nesse tempo, desvela. O que é velar? Cobrir com pano. Revelar, tirar o pano. Desvelar é a mesma coisa. Então diz: eu velo por minha palavra, eu cobri minha palavra. Aí o Espírito Santo diz: eu vim para desvelar a palavra, eu vim para revelar a palavra, eu vim para trazer o que está oculto para a luz. O Espírito Santo é a pessoa que você precisa confiar. Imagine se eu dissesse para você que tem alguém que conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Imagine se eu dissesse para você que tem alguém que sabe aonde você deveria morar geograficamente. Pense por um segundo, se você descobrisse que existe alguém que sabe quem vai ser seu marido, que sabe quem vai ser sua esposa, que sabe como vão ser seus filhos. Se você soubesse que existe alguém que sabe como vai ser o seu trabalho amanhã ou daqui a 10 anos, e você pudesse confiar plenamente nessa pessoa, você falaria com ela todo dia? Sim ou não? É isso que é o Espírito Santo. Você está falando com muitas pessoas que não sabem do seu passado e muito menos do seu futuro. Você está contando muitas coisas para as pessoas erradas. As pessoas nem sabem quem você é, não sabem quem você vai ser e nem sabem quem você foi. E elas estão dando opiniões, influenciando a sua mente, sendo que o Espírito Santo está lá, dizendo: ei, eu fui enviado por sua causa. Jesus disse: ele vai vir, eu vou e ele vem. Eu fui enviado por sua causa. Você não pode ver o que está velado. Então eu vim para desvelar. Eu vim para contar para você. Eu vim para tirar o véu. Versículo 10. Deus nos revelou a sua sabedoria pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as que estão nas profundezas de Deus. O que é isso? A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, ele mergulha onde você não pode mergulhar.
Ele olha onde você não pode olhar. Ele entende o que eu e você não podemos entender. A Bíblia está nos garantindo que Deus quer tirar o véu através do Espírito Santo para mim e para você, porque o Espírito Santo é responsável por trazer o que está guardado a seu respeito. Por que você não sabe nada de você? Porque você está conversando com as pessoas erradas. Você só precisa confiar em uma pessoa, aquele que é chamado de Paracletos, o Espírito Santo, o Consolador, o Ensinador. Quantos aqui já andaram como loucos, dirigindo sozinho e falando com o Espírito Santo? Levanta a mão. Aí estamos todos. Aqui estamos os dois. Você para no sinal de trânsito e você está lá falando em línguas estranhas. E para do lado e... Será que é do Brasil? E aí a gente, sim. Tem gente que não está vivendo o extraordinário, porque está sendo ordinário, está desprezando a presença do Espírito Santo. É muito estranho para mim, um cristão, dizer para mim que está na solidão. Como assim na solidão? Se ele disse que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Como assim na solidão? Eu estou aqui tão sozinho, ninguém está comigo. Então quer dizer que você, nem o Espírito Santo tem mais na sua vida. Cristão em solidão é estranho. É muito estranho. Agora, imagine você recebendo uma carta de alguém dizendo: olha, tem alguém que vai nas profundezas de Deus trazer algo novo para você. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele mergulha nas profundezas divinas e traz coisas que nós não podemos alcançar nunca sozinhos. Nunca. Você está com falta de sabedoria. A sabedoria de Deus não leva em conta o seu raciocínio, porque o seu raciocínio nunca vai alcançar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não está na sua mente, primeiro porque não cabe. É um acesso espiritual. É você pegar o seu carro e você conversou com o Espírito Santo bastante, e quando você começa a dirigir, o Espírito Santo diz: para e não vai. Não sei se vocês viram, está rolando um vídeo essa semana, eu vi no grupo de pastores da conversão, que uma mulher entrou no avião e ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e começou a falar em língua estranha. Alguém viu isso? E começou a rodar, viu isso hoje? Foi tomada, começou a rodar, a falar em línguas, e o pessoal rindo dela. Vieram seguranças e por 2 horas ela atrasou o voo. Louco, né? Que louco. Mas quando o avião começou a sair, alguém começou a sentir cheiro de queimado. O avião começou a pegar fogo e gritar. O comandante disse: se não fosse Deus ter enviado aquela mulher, todos estaríamos mortos agora. As coisas de Deus são chamadas de louco. Paulo disse em 1 Coríntios 2,14 que quem não entende as coisas do Espírito Santo diz que é loucura. Se você quer andar em discernimento, você vai ser taxado de louco mesmo. Louco por não ir, louco por ir, louco por ficar. Alguns anos atrás, na virada do ano, um primo da Riceta estava dentro de um carro, mais 4 colegas, e ele era desviado. Quando ele entrou naquele carro de madrugada, era virado de ano, ele foi tirado de dentro do carro. E dizer que não sabe como ele foi tirado, e não deixava ele ir, e colocaram outro menino. Lembro-me de, pela madrugada, cerca de 3 ou 4 horas da manhã, não me lembro a hora mais, alguém chegar gritando e bater na porta da mãe da Ricela, na porta de vidro, porque aquele carro tinha batido no ônibus da Contígio e os 5 morreram. E hoje o primo dela é grato a Deus, não que os outros estavam sendo condenados por Deus, estou falando dele especificamente. Ele ouviu a voz de Deus e saiu dentro do carro, e Deus trouxe ele de volta,
trouxe de volta para a casa dele. Hoje está ele, a esposa e os filhos dele. E é um menino novo. Quando nós estamos, irmãos, agarrados no Espírito Santo de Deus, falando com Deus, não sai de casa sem falar com Ele, não. Não toma nenhuma decisão sem falar com Ele, não, porque o Espírito Santo, Ele sabe o que está nas profundezas de Deus. Ele sabe o que está escondido que você não pode ver. Ele sabe qual vai ser o seu destino daqui a 5 horas. O Espírito Santo sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 ano. Então o Espírito Santo diz para você: não entra nessa, saia dessa. O Espírito Santo usa alguém para falar com você, e você despreza porque geralmente parece loucura. Todas as vezes que o Espírito Santo vier agir na sua vida, sempre vai parecer loucura. Porque as coisas espirituais têm que ser comparadas com as coisas espirituais. E o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. O Espírito Santo não é uma pombinha. O Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo não é poder. O Espírito Santo libera poder. O Espírito Santo é símbolo de fogo. Mas o Espírito Santo é a pessoa da Trindade. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa que tem amor por você e por mim. Mas o Espírito Santo não é poder, não. O poder é liberado quando ele vem. Mas ele não é só isso. Imagine, você pega um copo d'água e não tem poder. Mas quando você vai nas cataratas, a água te deixa para fora. Quando você pensa nas profundezas do oceano, te deixa para fora. É só água. Você chega na beirada e pega um balde e sai com ele. Assim é o Espírito Santo. Ele não é poder. Porque se você realmente visse o poder do Espírito Santo, você ficaria apavorado. Você e eu não aguentaríamos. O Espírito Santo é a inteligência de Deus na terra. É o comando de Deus na terra. Se tem algo que você precisa saber dentro do discernimento, é que o Espírito Santo é a pessoa que você deve procurar todos os dias. Eu te desafio a procurar o Espírito Santo e falar com ele todos os dias. E você vai, além de se apaixonar, você vai ser surpreendido quando ele começar a agir a sua favor. Porque na nossa casa o Espírito Santo age todos os dias. Nós estamos sempre vendo a mão de Deus. Por mais que somos atacados, por mais que somos golpeados, nós sempre vemos o Espírito Santo agindo. E é assim que ele faz. Isaías fez uma declaração, no versículo 4, capítulo 64, ele diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantos aqui esperam no Senhor? Amém. Então por que ficam fatigados? Quantos aqui esperam no Senhor? Amém. Por que estão estressados? Senhor, eu vou esperar em ti, mas seja rápido. Não existe essa espera, não? O que a Bíblia está dizendo é que Deus está trabalhando para quem está esperando nele. Você está esperando em mim? Estou trabalhando. O Espírito sabe em quê? O Espírito Santo sabe em que Deus está trabalhando a seu respeito. O Espírito Santo sabe o que Deus está preparando a seu respeito. É por isso que você deveria todo dia puxar as roupas do Espírito Santo e dizer: o que está sendo preparado hoje para mim? O que está vindo para o meu futuro? O que o Senhor está preparando para a minha vida? Porque senão você vai ficar confiando nas ideias humanas, e as ideias humanas são discutíveis, mas o que Deus faz é sempre indiscutível. Não tem como alcançar, não tem como saber, a não ser que o Espírito Santo fale conosco. Agora, quando você despreza o Espírito Santo, você nunca vai saber que Deus está trabalhando. Você nunca vai saber o que Deus está arrumando para você, preparando para você. Quando nós desprezamos o Espírito Santo, sabe qual é a mensagem que você está mandando? Que você é mais inteligente do que Deus. Quando você despreza o Espírito
Santo. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura, porque todo homem que acha que é mais inteligente que Deus, que não busca Deus, que não fala com Deus, simplesmente ignora o Espírito Santo de Deus, simplesmente o recado é esse: você está declarando que é mais inteligente que Deus. Você está simplesmente anulando as advertências de Deus a seu respeito. E você começa a seguir sempre os conselhos de todo mundo. É por isso que o discernimento é espiritual. Você precisa falar com o Espírito Santo. O que eu vou fazer? Tem muita coisa que você não está vendo. Tem muita coisa que os seus olhos não vão ver. O Espírito Santo conhece o seu futuro. Para você que é solteiro, o Espírito Santo sabe a mulher que vai se aproximar de você. Para você que é solteiro, o Espírito Santo sabe a mulher que vai se aproximar. Ele não escolhe para você, mas ele está vendo o que está acontecendo. Ele conhece, ele sabe como vai ser. Tem riquezas que você não está vendo, tem bênçãos que você não está vendo, tem livramentos que você está ignorando, mas ele está vendo. Imagine desprezar a voz que sabe o fim antes do começo. Quantas vezes nós programamos algo, e eu falo com os líderes, eu não sei como vai ser, e falo com sinceridade, eu espero o Espírito Santo me falar. Muitas coisas a gente não sabe. Às vezes eu fico orando para ir na casa de uma pessoa até que o Espírito Santo me fale o que é. Agora vai lá, eu pego o carro e vou. Às vezes vou de madrugada, às vezes vou de noite, às vezes vou de manhã, às vezes eu chego, às vezes nunca chego também. Às vezes nem vou. Não vou, pastor, mas tem lugar que o Espírito Santo fala para você não ir. Se vocês lerem a Bíblia direito, no livro de Atos, a Bíblia impediu Paulo de ir ao lugar que ele queria. Porque o Espírito Santo, né, que eu estou te mandando. Talvez as pessoas de lá ficaram até com raiva dele. Paulo nem apareceu. Quantos querem a presença do Espírito Santo? Amém. Segredo número 1: anule a sua. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se esvazie de você mesmo. Se você quer a presença do Espírito Santo, qual é o preço da presença? Qual é o preço da presença? O tempo. Qual é o preço da presença? O tempo. O que a gente menos tem hoje? Tempo. Nossa vida hoje é uma desordem, é muita ocupação, muito já levanta, tem que fazer. É como uma tempestade. Ninguém ouve ninguém na tempestade. Você nunca vai ouvir o Espírito Santo na tempestade. É por isso que na tempestade você não consegue cantar, você não consegue orar, você simplesmente grita: ai por mim! Alguém me ajude! Se você quer a presença dele, o preço da presença é o tempo. Você precisa tirar o tempo. A maioria de vocês ainda não discerniram que precisam descansar. Precisa parar, precisa respirar. Amém? Amém? Olha o que Isaías disse, versículo 15 do capítulo 30. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Todos aí com a sua voz. Descansando sereis salvos, no sossego e na confiança que estaria a vossa força, mas não quiseste. Parece que ele mandou esse texto para essa igreja. Parece que esse texto é de hoje. Olha o que Deus está dizendo. Na verdade, vou colocar o texto numa linguagem de hoje, Menezes. Voltando e arrependendo do seu estilo de vida, vocês podem se salvar no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vocês desprezaram. Na linguagem revista e fiel, é o que está aí. A nossa questão é que parece que nós não temos mais tempo para sentar, para conversar com o Espírito Santo.
Não temos tempo para fazer uma reunião com Deus. Nós não temos um lugar na nossa casa está toda ocupada com outras coisas, é uma tempestade. Não temos lugar, não há lugar. Parece que o único lugar para falar com Deus é aqui na igreja. Parece que o único lugar para cantar para Ele é aqui. Parece que o único lugar onde você acha que Deus está é aqui. E não é. Faltou discernimento. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, para com a tempestade. Acalma. Deus está dizendo, o Santo de Israel está dizendo assim: olha, arrependa o seu estilo de vida e descanse para você se salvar. Voltando, descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança está a sua força. Irmãos, o que é descanso? Recuperação de força. Descanso é a semente para mais energia. Se você não aprende a descansar, você vai ter que parar a sua corrida. Quem não aprendeu a descansar, vai ter que parar antes da hora. E se tem uma coisa pior do que não descansar, é não ter descanso e ainda faltar sossego. Pensa no marimbondo no seu ouvido 24 horas. Te dá sossego? Pensa em pernilongos na sua cabeça. Sabe aquele dia que você usou o sabão errado? Usou o sabão de carne de porco, aí você chega na igreja, os mosquitos estão todos na sua cabeça. Todo mundo já passou por isso, né? Você fala, meu Deus, será que tem mais alguém que esse monte de mosquito no rosto? Não, só quem toma banho primeiro sabão. Não é? Tira o sossego. Quando você não tem sossego, nada está bom, a comida não está gostosa, a cama não está boa, nada está bom. Se você quer se relacionar com o Espírito Santo, volta. Aprenda a descansar. Aprenda a ficar sossegado. Se tem uma coisa que ninguém consegue ficar hoje mais, é sossegado. O cérebro dos adolescentes está como? Por quê? Os equipamentos eletrônicos não deixam o cérebro parar mais. É de joguinho a joguinho, de rede social a rede social. Está sempre ativado. Isso vai envelhecer vocês mais rápido. Vocês não vão ter poder de concentração e não vão ter sossego nem para ir no banheiro. Eu duvido que quer. Eu preciso, vamos ter que arrumar uma injeção. Sossego leão. É muito difícil, irmãos, é descansar. O Senhor é meu pastor? Descansar me faz. O que ele está dizendo? O Senhor é meu pastor? Se o Senhor é meu pastor, nem descanso falta. Ele me faz descansar. Tem alguma coisa errada. O Deus não está batendo. Se Ele é seu pastor, não pode faltar descanso. Não pode faltar passos. Por que você não para? Ou porque você não tem Ele como pastor, ou você não confia que Ele vai suprir quando você tiver descanso. Porque o mesmo que diz no Salmo 23, Ele também diz no Salmo 127. E Ele edifica a casa. Se não for Ele, então trabalho que Ele fica. E Ele diz que dá os seus enquanto dorme. Ele diz, eu garanto que cuide de vocês. Quantos que creem que Deus dá os seus enquanto dorme? Amém. Então por que não dorme? Estou falando que crente é maluco. A gente acredita, mas não confia. Eu acredito que Deus está, mas eu não confio. Gente, vai dormir, arrepende do estilo de vida que vai acabar com vocês. Aprenda a descansar. Quando Deus fez o primeiro dia, Ele fez o quê? A turma da Bíblia. Disse Deus. Até Gênesis tem que ajudar. Ele fez o segundo dia, Ele fez o terceiro dia, Ele fez o quarto dia, Ele fez o quinto, o sexto. Todo dia que Ele fez, Ele criou algo e colocou dentro. No sexto dia, o que Ele colocou dentro? Os homens. No sétimo dia, Ele colocou o tempo. Só o tempo e Ele. E Ele falou assim: esse dia é meu. Você e eu nos encontraremos aqui.
A única coisa que Deus te deu para fazer no dia dele é estar com ele. Por isso que é chamado de dia dele. Por isso que ele está dizendo: aprenda a voltar e descansar. Sossega. Porque quando você aprender isso, você vai ter força e ainda ser salvo. Salvo até de você mesmo. Deus não colocou nada no sétimo dia. Ele nos colocou lá. E falou assim: agora, a única coisa que ele fez no sétimo dia foi se encontrar com quem? Com o homem. E os dois descansaram. O negócio não teve hoje, dia do Senhor. Parece que na Bíblia. A Bíblia está sempre falando sobre discernimento. Deixa eu falar de um cara que tinha muito discernimento, mesmo parecendo louco. Pedro. Pedro, um dia, ele estava chegando na praia, ele, a turma dele e os companheiros dele, a turma, os funcionários dele, chegando com um barco. Jesus pega o barco, me empresta o seu barco, porque agora eu preciso usar o seu barco. Jesus usa o barco dele, prega, e ele estava cansado, estava no rede, não pegou nada. E Jesus diz: vamos pescar. Jesus vai com ele, manda ele jogar a rede do outro lado, manda jogar a rede em outro lugar. Ele joga a rede e eles pegaram muito peixe. Como nunca pegaram antes. Eles pegaram tanto peixe que eles ficaram apavorados quando olharam para Jesus. O milagre, a bênção foi tanto, todos estavam preocupados em encher o barco. Pedro não glorificou a Deus. Pedro não só gritando aleluia, glória, aleluia, não falou de missão e nada. A única coisa que ele fez foi ficar perturbado, porque ele discerniu o que estava acontecendo. Os outros viram peixe, Pedro viu outra coisa. Pedro viu a si mesmo. Às vezes o poder de Deus se manifesta e tem gente que olha para a plateia, outros olham para os outros. Mas quem tem discernimento, quando o poder de Deus está se manifestando, você tem que olhar para onde? Por isso que Pedro foi o cara. Por isso que parece um louco, mas um escolhido. Por que louco? Porque quando o Espírito de Deus está agindo, sempre parece loucura. Lucas 5, no versículo 8, depois daquela bênção toda, aquela enxurrada do poder de Deus, quando Pedro viu isso, ele se jogou aos pés de Jesus e fez um pedido. Qual foi? Qual foi o pedido? Vem sobre mim, derrama mais sobre mim. Afasta de mim, porque eu estou vendo os meus pecados. Ele viu tanta santidade nele, que viu os pecados dele. É como alguém que não sabe ler, que está de lado de alguém que lê muito. É como alguém que não fala inglês, que está conversando com alguém que fala português e fala inglês. Você sempre fica como? Você vê o quanto que você não entende? É como você, às vezes você acha que é um cozinheiro, aí você vai lá e faz um peixe, e chega alguém, parece um mago das panelas. O peixe parece ter pulado assim, dá uma batidinha e volta. Quando Pedro viu quem era, ele viu quem era. Muitos aqui não têm discernimento, porque quando Deus está agindo na vida dos outros, fica olhando quem é, ao invés de olhar quem sou. Às vezes a palavra de Deus está descendo como uma brisa suave, Deus está soprando coisas novas, e as pessoas estão pensando no que vão fazer, no que podem fazer, no que podem ser, ou quem é fulano, quem é que está pregando. Mas Pedro era um louco, não? Todos tragam as redes, tragam os barcos, que tanto de peixe, está afundando, vai afundar. E Pedro, ele ajoelha e diz: sai de perto de mim. Não porque o Senhor é ruim, eu descobri que o Senhor, a luz bateu muito forte, não. Eu não quero entrar na luz, porque agora todos também vão ver meus defeitos. Sai quando só eu estou vendo. Nós pregadores, nós do altar precisamos pregar de forma que as pessoas
Glória a Deus, deixa eu segurar essa Bíblia. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Sabe quem eu sou? Eu sou perfeito. A luz que Jesus jogou naquele barco fez com que todo Pedro aparecesse. E Pedro diz: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não quero me aproximar dessa luz, porque eu sozinho sabia as imperfeições que eu tinha, mas agora eu sei que o Senhor também sabe, e o meu medo é que eles saibam também. Se afaste de mim. No discernimento espiritual, nós pregadores percebemos que algumas pessoas às vezes deixam de vir na igreja, porque a luz chegou sobre eles, eles estão com medo que outros vejam as suas imperfeições. Nós temos convicções de que alguns às vezes nem querem se aproximar do altar. São como Pedro: se afasta de mim. Se afasta de mim. Talvez, mulher, seu marido não venha aqui porque ele tem medo, porque a luz mostra quem ele é, mostra o bêbado que ele é, mostra o falastrão, o mentiroso, e ele tem medo que outros também saibam. E ele diz, ele não diz como Pedro, ele diz: eu vou me afastar de lá. Pedro diz: se afaste de mim. Talvez algumas mulheres que você convida não venham aqui. Só que não precisa se envergonhar. Jesus não estava querendo envergonhar Pedro. Jesus estava querendo resgatar Pedro. Quando eu olho para a palavra, eu também preciso ter dito a Jesus se afastar um pouco de mim, porque as minhas imperfeições são muitas. Mas aí eu lembro que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Você não precisa se envergonhar de quando a luz joga sobre você as suas imperfeições, porque aqui não é lugar de julgamento, aqui é o nosso lugar de tratamento, nosso lugar de restauração. Pode entrar na luz, mergulha na luz. Por isso que João ouviu o que Pedro disse. João disse: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós podemos ter comunhão uns com os outros. Você não precisa ficar com medo quando a luz mostrar as suas imperfeições, porque o sangue dele é que nos purifica de todo pecado. Jesus não traz luz para te condenar, ele traz luz para te limpar. Isso é discernimento espiritual. Quando falta discernimento espiritual, nós vamos embora. Eu não vou naquela igreja mais não, porque eu fui, o diabo manifestou. Eu não vou naquela igreja mais não, porque descobriram quem eu sou. É como Pedro dizendo: o Senhor me fez um grande pescador, mas nem todo mundo sabe que eu sou um grande pecador. Mas Jesus estava ensinando sobre discernimento. Jesus estava se aproximando de Pedro. Pedro queria que ele se afastasse, mas Jesus: não, eu quero me aproximar. Você precisa do que eu tenho. Sabe por que Pedro pediu para Jesus se afastar? Porque, irmãos, os nossos maiores conflitos são externos, e Pedro tinha também. Outros têm muito conflito interno, mas nesse momento Pedro tinha conflitos internos. Por quê? Só ele sabia as imperfeições que ele tinha, mas agora chegou alguém que sabia também. Quanto mais ele se aproximasse dele, mais saberia mais. Qual é o conflito externo? Agora todo mundo vai saber quem eu sou. Eu tinha uma reputação. Porque o conflito externo, irmãos, faz as pessoas abrirem mão do caráter para preservar a reputação. E as pessoas ficam em conflito interno e externo. E o externo pior. Tem medo de ser chamado de crente, tem medo dos amigos do boteco que vão dizer para ele, tem medo disso, medo daquilo. Mas não, se eu for crente, vão falar isso de mim. Tem medo de rejeição, por causa de uma mentira de Satanás. Nesse momento, os conflitos externos trazem um grande problema, porque a necessidade de ser aceito fica maior do que a necessidade de progredir espiritualmente.
E se tem um negócio hoje em dia que está tomando as pessoas, é a necessidade de ser aceito. O indivíduo vai lá e posta uma foto no Instagram, se ninguém curtir, ele passa mal. Posta uma foto no Facebook, eu nem sei se alguém usa o Facebook ainda, mas está igual o Orkut já. É igual o Orkut. Posta uma foto no Orkut, se o parente não compartilhou, se o parente não colocou uma carinha rindo, todo mundo está com raiva. E se curtiu de outro, aí o que fica feio. Você sabe por que as pessoas que postam, a maioria, não são todos, a maioria posta no Twitter, no Instagram, no Facebook, redes sociais, para ver a resposta do mundo, para ver a resposta das pessoas. As meninas estão ficando nuas no Twitter. Os pais de adolescentes deveriam olhar o Twitter dos seus filhos, cada dia pior. Parece uma zona, só tem putaria para falar. Vou falar porque tá lá. Vou falar porque aí os pais se ligam. Tem meninas, crentes cantando meninas. Falando crente porque está indo na igreja. Meninos, crentes cantando meninos. O pediatra para os nossos filhos falou comigo, pastor, eu nunca atendi tanto adolescente jovem. Está me ocupando demais por causa da vida pansexual. Todo mundo sabe o que é pansexual, né? O que é uma pandemia? A palavra pan significa tudo. Pandemia é uma epidemia que pegou tudo. Pansexual são jovens que experimentam tudo. Menina com menina, menino com menino, não importa. E com isso ele falou assim, meu consultório está cheio, porque a doença está alastrando. Aborto e doença, mas doença mesmo. E os pais não podem descobrir, então eles vêm até escondido dos pais. Isso o senhor devia contar para os pais. Sabe, as pessoas estão querendo a resposta do mundo. Querem postar e ficam desesperados. Querem seguidores. E são seguidores de todo mundo. Todo mundo é seguidor de tudo. Já que você vai seguir, segue alguma coisa importante. Já que você vai postar, mostra uma coisa inteligente, porque o que você posta está mostrando quem é. E infelizmente a maioria é que pensa outra. É ou não é verdade? Estou mentindo? Gente, as meninas postam o seu corpo. Hoje mesmo eu vi minha sobrinha. Ela assiste as mensagens e eu vou chegar essa semana e te vejo. Porque tem que expor o corpo na internet. Será que está faltando cérebro? Tem que expor o corpo? Não tem cérebro para expor? O corpo. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que quem destruiu o templo do Espírito Santo, Deus vai destruí-lo. E Deus leva a sua palavra a sério. Vocês acham que não? Ele leva. Lembra que eu preguei sábado, por causa de um prazer momentâneo, não estão calculando a dor duradoura que virá. Pastor, o que o senhor tem com isso? Nada, eu sou só um pregador. Pode pimenta e compra lá. E se as pessoas estão escolhendo o inferno, eu não vou ser culpado. Eu posso ser culpado de muitas coisas, mas de pregar eu não vou ser culpado não. Estamos bem? Papais, visite a rede social dos seus filhos de vez em quando. Poderia citar alguns pais aqui, que eu olho a rede social de todos eles. Só não posto nada. Eu tenho Snapchat, eu tenho Twitter, eu tenho um monte de coisa. Fala tudo, não vai que a pessoa começa a me procurar. Eu agora estou usando nomes feios. Isso é tudo conflito. Vou postar, rede social, Instagram, Facebook, para quê? Eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber o que achar do meu cabelo. Eu preciso
preciso saber o que acharam da minha performance. Eu preciso saber, e se não tiver uma resposta, adoece. Se você conversa com alguém, bota o joelho no chão, vai conversar com o Espírito Santo, porque ele vai te proteger. Essa turma não vai te proteger. Eles vão te expor e vão acabar com você. Vai destruir você. Gente, quem está com conflito precisa de aplausos dos homens para se sentir bem. Eu não preciso de aplausos de ninguém. Porque se tivesse precisado, eu estava falido. Tem cantor que, se não tiver aplauso, eu fui convidado para um lançamento de um CD da frequência. Gente, ninguém nem ouve mais CD, porque a pessoa continua vendendo CD. Né? É um fundo de história, não sei se vocês contam. Qual o irmão veio aí vendendo DVD? Eu falei, gente, ninguém vai comprar, deve não usar DVD, ninguém nem tem onde pôr DVD mais. Como é que usa DVD mesmo? Onde é que põe DVD? Fogão? Não sei como é que usa de nada, mas eu sei. Sei que alguém usa esse DVD, né? Mas eu fui lá no lançamento do CD dos meninos, aí a dupla, vou falar o nome não para não entristecer ninguém, né, que não é a fé de ninguém, né? A dupla que ia cantar chegou e perguntou quantas pessoas tinha na plateia. Aí eu falei, o quê? Plateia? Você quer culpa, rapaz? Plateia que não. Aí as meninas começaram a chorar. Eu falei, vocês estão chorando por quê? Falaram que se não tiver pelo menos 500 pessoas, eles não vão cantar. Eu falei, você manda esse monte de lixo embora, essas camisas. Embora, gente. Ah, mas não, o pessoal vai vir perto de vocês. Você vai nem vender mesmo, vai lá e canta. Ninguém compra CD mais não, então tem que falar a verdade. Né? Gente, está faltando discernimento, o pessoal precisa de aplauso. De aplauso. Eu fui pregar com um lugar de missões, estava lá o Marco, o cantor. Eu falei o Marco aqui, eu falo baixo. Ninguém entendeu o que eu falei. Questionando. Aí o rapaz, rapaz, cantor. E lá atrás, batendo, falando. Eu falei para esse manda esse lixo embora, rapaz. Você não é nem crente, não. Você nem porque nós ouvimos as músicas dele do deserto aí. Mas embora, achei que era crente. Aí, entraram na rua lá e deu o que ele queria. Foi lá na frente, eu estava doido para cantar para vocês. Eu ia pegar depois. Passei azeite, querido. Vai na cara. Estava doido para cantar para vocês. Ô, você não dá, ô, cidade, ô, povo lindo. Eu falei, gente, não precisa ser tão falso. Aí a Ricete disse, por isso que eu não sou Deus, não jogar com raio. Ah, Jesus! Jesus se aproximou de Pedro. Que Pedro tinha discernimento demais, tem gente que tem discernimento. Gente, os crentes estão precisando de tanto discernimento, sabe por que eles estão andando sozinhos? A maioria dos crentes estão andando sozinhos. Estão lendo Bíblia como se lesse jornal, estão falando do Espírito Santo como se estivesse só. Ah, eu estou aqui sozinho mesmo. Se você é crente, você nunca está sozinho. Nunca. Quando você está no banho, dá um jeito de afinar essa voz, porque o Espírito Santo está ouvindo a música. Ou então não canta, só bate palma. Aí vai entender o que você está cantando, porque vai transformar ele, fazer esse negócio chegar melhorzinho nada. Não é? Você está no carro, eu estou lá no escurinho, escondido, vaquejado, você está lá, está quebrando. Não vou jogar com as pessoas no chão. Vamos jogar isso. Esse é. Nossa, você vai na vaquejada, vai lá em Barreto. Vai lá e olha para aquele povo aí. Ô povo de Barreto. Deus abençoe vocês. Mas o que Jesus
fazendo? Testando o discernimento. E discernimento é um que está faltando no mercado. Tá? Olha aqui, Mateus 16, verso 13. Jesus continuou a sua trajetória, e Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, ele chamou os discípulos e perguntou, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se eu perguntasse para vocês agora, quem é Jesus para você? Tem gente que é engastalhar. Engastalhar, deixa eu trazer para a linguagem mais arrumado, né? Gente, o vocabulário mineiro acaba com a gente, não tem como sair comigo, não. Tem gente que, quem é Jesus para você? Vai agarrar, vai porcar. Agora fiquei capuchapado. Se eu perguntasse para você agora, quem é Jesus para você? Meu Salvador. Para ele é popstar. Quem é Jesus para você? O meu Senhor. Não. Parece que daria a mesma resposta, daria de forma diferente. Porque está faltando discernimento. Sabe por que as pessoas não estão respondendo quem é Jesus? Porque não conhece Jesus, não estão andando com Jesus. Você perguntar para Isaac quem eu sou, ela vai contar, não vai te contar tudo. Porque quando ela está perto de mim, a luz está acesa. Então ela conhece todos os meus defeitos, e mais de um pouco ainda. Mas ela sabe quem eu sou. Ela sabe que eu gosto de comer, que eu não gosto. Ela sabe quando eu estou bem numa conversa, e quando eu estou suportando uma conversa, né? Aquele negócio. Ela sabe quem eu sou. Agora, tem um monte de gente, se perguntar quem eu sou, não vai saber também. Às vezes chega gente aqui que é de alguma igreja, você vai para a igreja. A igreja está não, pastor, eu não lembro. Com Jesus era assim. As pessoas estavam andando atrás de Jesus, mas a maioria não sabia quem era Jesus. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Jesus estava falando assim: eu quero saber quem eles estão dizendo que eu sou. Por quê? Discernimento. Porque para saber quem era Jesus, era discernimento. Porque Jesus andava comum, andava no meio de todo mundo. Quando foram prender Jesus, precisou, eu vou beijar aquele, eu vou beijar, tanto que ele parecia com todo mundo. Jesus andava no meio de todo mundo, e as pessoas, para discernir quem era Jesus, precisavam de discernimento espiritual. Versículo 15, 14, ele diz assim: a resposta, Senhor, é o seguinte: alguns chamam o Senhor de João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, outros dizem que o Senhor é profeta. Olha só, uns dizem que o Senhor é João Batista, profeta. Outros dizem que o Senhor é Elias, profeta. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, profeta. Outros dizem que o Senhor é qualquer profeta. Jesus era um profeta? Não. Jesus é o cumprimento das profecias. Ele é rei. Aleluia. Rei e sacerdote. Mas profeta não. Ele era o cumprimento das profecias. Eles estavam tratando Jesus como mais um homem especial. Então Jesus agora vai perguntar para quem estava mais perto dele: e vocês? Porque aí na rua, quem dizem que o pastor Evandro é? Não responda, porque vai entristecer minha esposa. Dizem muitas coisas. Mas e vocês? Jesus estava fazendo essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava testando o discernimento de relacionamento deles. O que me chamou a atenção não foi Pedro responder, no versículo 15. O que me chamou a atenção foi o silêncio dos outros. Porque o silêncio dos outros mostra que a resposta deles foi a que eles deram antes. Eles também acham, ou achavam, que Jesus era um grande profeta. Porque na maioria das vezes ficamos encantados com Pedro respondendo, mas e o encantamento com os outros que não responderam? Porque não mostrou que Pedro tinha discernimento, porque Pedro já mostrou que tinha, mostrou que faltou para os outros.
não mostrou o que tinha para Pedro. Jesus está falando aqui de discernimento. Quando perguntarem para você sobre Jesus, qual é a sua resposta? Sobre o Espírito Santo, qual é a sua resposta? Sobre o seu líder, sobre o seu pastor, qual é a sua resposta? E Jesus fala para ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Como ninguém responde, levanta Pedro, discernindo mais uma vez. E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Cristo não é profeta, é rei ungido. Tu és o rei ungido, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: você é muito feliz, Simão, filho de Jonas. Na sua versão talvez está Simão Bar Jonas. Toda vez que tiver Bar, é filho. Parte dele, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Feliz é você, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. É como se dissesse: isso é discernimento. Para saber quem eu sou, discernimento. Quando a igreja não tem discernimento, precisa de médicos de carne e sangue. Quando a igreja não tem discernimento, precisa ouvir quem tem carne e sangue. As igrejas agora no Brasil estão levando coaches no altar. Não tem nada contra coach, mas a maioria nem sabe quem é Jesus. Leva o Augusto Cury e todo mundo está se alimentando. Augusto Cury não é crente. Ele só admitiu que Jesus existiu. Eu não sei por que os crentes faltam tanto discernimento dos crentes. Irmãos, quando falta discernimento, a inteligência humana governa. Quando falta discernimento, o cérebro humano, carne e sangue, começam a falar de Jesus. Porque o que diziam de Jesus era de carne e sangue. Ele é Jeremias, ele é Elias, ele é João. E vocês? Mas o Cristo agora é discernimento espiritual. Tem muita gente dizendo muita coisa de Deus, mas está dizendo em carne e sangue. Está dizendo sem discernimento. O que me chama a atenção não é a voz de Pedro, é o silêncio de todos, porque todos simplesmente não podiam responder. Eles não tinham uma resposta, eles não sabiam o que dizer. E Jesus disse: fiquem felizes. Sabe o que o discernimento traz desse peso? Ponto número 1, o silêncio dos outros. Ponto número 2, sempre estamos andando com pessoas que não sabem quem somos. Tem gente casando com quem não sabe com quem está casando. Tem gente andando com quem não conhece quem está andando. Sempre estamos lidando com pessoas que não sabem quem somos. Nós, pastores, se conseguirmos 1 em 12 que sabe quem nós realmente somos, nós podemos bradar porque chegamos no nível de Jesus. Porque se colocar as ovelhas, tudo começa a perguntar: quem é o pastor Evandro? A maioria não me conhece. A maioria não anda comigo. Nunca responderia. A maioria ficaria em silêncio. Foi o que Jesus estava ensinando. É que nós sempre estamos andando com pessoas, e às vezes estão andando do nosso lado de vez em quando, batem palma com a gente, andam com a gente, mas não sabem quem somos, por isso somos julgados. Estou falando de mim, falo de você também. A pessoa que está ao seu lado todo domingo nunca andou com você e está julgando você porque você não esteve aqui quando ela quis. Você não foi vê-la quando ela te chamou. E se você perguntar: quem eu sou para você? Ela não vai ter uma resposta, porque ela só quer o que você tem, ela não quer saber quem você é. Sabe qual é a diferença de Pedro, Tiago e João? Eles eram íntimos de Jesus. A pessoa íntima, ela não está só por sua causa, pela missão, ela está por você também. Ela se arrasta com você, se pula com você, se você cair, ela cai junto com você. São os íntimos.
O círculo íntimo. É a pessoa que você não precisa mudar de rosto para estar perto dela, porque ela te dá liberdade para você ser você mesmo. Mas quem não sabe quem você é, você não pode nem mudar de rosto, porque ela se ofende. O discernimento espiritual está matando muita gente na igreja, matando líderes. Se os pastores conseguirem 1 em 12, que sabe de você chegou ao nível de Cristo. Chegou ao nível de Cristo. Sabe qual é o problema de você não saber quem é? Quando você não sabe quem é, você não valoriza. Quando você não sabe quem é a pessoa que está sentada do seu lado, você não dá valor para ela. Quando você não sabe de onde vem a palavra, você não valoriza a palavra. Sabe por que o povo da Galileia, os nazarenos não valorizavam Jesus? Porque eles não sabiam quem ele era, mesmo achando que sabiam. Alguns acham que sabem, mas precisa de discernimento. Se eu perguntar para os seus amigos quem é fulano de tal, um monte vai responder um monte de coisa, porque não sabe quem você é. Por isso que a maioria não valoriza você. No seu trabalho, às vezes você não é valorizado, porque não sabe quem você é. Quem não sabe quem você é, não valoriza você. Às vezes você dá um presente simples para uma pessoa e ela despreza, porque não sabe de onde você trouxe, não sabe quanto te custou trazer. Se me trouxe isso, mas se soubesse a história disso, isso aqui eu vou guardar. Eu tenho um pote de amarelo, eu trouxe ele na mão do Peru. Uma irmã, o Guedes vai lembrar, ela estava até com a mão machucada na época, fez uma leitorinha para nós assar e tal, e no último dia ela falou assim: pastor, eu trouxe isso aqui para o senhor. Eu fiz esse vaso, eu fiz, eu pintei, eu estou te dando de presente. É como se ela estivesse ali. Por que ela fez aquilo? Porque nós oramos pelo filho dela que estava preso. Gratidão. Agora eu pensei, quanto tempo ela demorou para fazer isso? Meu Deus, como que foi fazer? Tem gente que não sabe presentear. Tem gente que acha que para dar um presente tem que ir num shopping comprar alguma coisa cara. Para mim, presente valioso é aquele que te custou fazer. Às vezes um desenho, né? A gente tem filho. Eu cheguei um dia de viagem. Quando eu cheguei, estava na minha porta colado um desenho. Tinha 2 menininhos. Aí o Arthur fez, coloriu, falou: papai te amo. Está guardado até hoje. É um presente. Quem não sabe de onde veio, não valoriza. Quem não sabe quem você é, não valoriza você. Jesus estava testando o discernimento deles, eles não estavam valorizando Jesus como deveria, porque eles até então não sabiam quem era Jesus. Não sabiam. Quem não sabe por que você foi enviado àquela cidade, não valoriza a sua presença ali, pastor. Quem não sabe por que Deus te trouxe para aqui, não valoriza o lugar onde Deus te colocou. Isso é discernimento. Você tem que discernir o lugar onde Deus te pôs. Você tem que discernir o momento que Deus te colocou em algum lugar. Deus está sempre se movendo, mas precisa de discernimento para buscar as profundezas de Deus. É só o Espírito Santo que faz isso. Mas precisamos andar com Ele. Quem não entende o que tem, vai brincar com o que tem. Aí perde um casamento, perde uma amizade, perde um noivado, perde um líder, porque não entendeu o que tinha, não entendeu a magnitude do que foi lhe dado. É por isso que eu falo com os pais aqui: não dê de graça para os seus filhos, tem que custar alguma coisa, porque se ele não aprender a entender o custo, nunca valoriza. Tem que custar. Não pode dar de graça. Eu quero isso, toma. Eu quero aquilo, toma. Eu quero aquilo, toma. Eu quero aquilo, toma. Toma, toma. Toma, mas tem um preço. Toma, mas tem um preço. Por que nós, os meninos contemporâneos a mim aqui, e alguns até mais, a gente valorizava um carrinho de lata de óleo com rodinha de chinelo? Mas a gente já teve. Era o que a gente conseguia, né? E a gente ficava chateado. A gente ficava chateado, gente. Estou tão chateado que eu nem sabia que existia outro tipo de carrinho.
Ele ficava chateado não, gente. Hoje, os meninos têm uns negócios que eles sentam, tem 3 rodinhas, ilumina ainda e vai, de motorzinho. O nosso na época era um papelão, puxava aqui no meio das pernas, num monte de terra, até lá embaixo, era uma calça por brincadeira. Mas também a gente sabia que no outro dia ia andar com aquela calça. Só que a calça era azul e tinha um xadrezinho branco no meio. Porque a mamãe pegava um pedaço que tinha ela. Era na verdade. E quem ficava chateado? Pegar na escola, todo bonitão ainda. Hoje virou moda. Não virou moda? A praga do Egito? A calça praga do Egito é moda hoje. E era cafunhoso. Praga do Egito, na nossa época, a praga do Egito que era mais moda era o pior. Todo mundo tinha. E a latinha? Vocês sabem por que hoje as meninas e os meninos não gostam muito de carinho no cabelo? Porque eles nunca tiveram piolho. Quem teve piolho acostumou com alguém mexendo na cabeça. O que a gente mais gosta é mexer na cabeça. Isso. Quem teve piolho é conhecido. Quem gosta do carinho na cabeça? Gente, quem foi piolento do dia mais gosta de cafuné na cabeça? Porque cresceu com alguém fazendo assim, ó. E as lentes já eram igual aquele plástico de bolha. Hoje o pessoal é muito fino, não existe mais lente, está tudo em extinção. Não passou o jornal, mas está em extinção. Lente da extinção, pior da extinção. Aí os meninos hoje vão namorar, não tocam meu cabelo, não mexe na minha cabeça. A turma de piorento pega no meu cabelo, pelo amor de Deus. Faz o que eu puder. Sabe o que Jesus estava questionando os discípulos? Jesus esperava mais dele. Fala para o seu irmão, eu espero mais de você. Se você estiver perto de um amigo, um parente, dá uma olhadinha para ele e pergunta assim: quem eu sou para você? Rápido, pode responder: quem eu sou? Quem sou eu? Vai embora, vai fazer meu amor. Meio todo mundo no bolo, minha filha, tudo é confeite. No meio do mundo, você é minha melhor amiga. Meu amigo do coração. Ele mora na nossa cidade, já é alegria. Você é meu Elias. Você é meu João. Não vai saber quem eu sou. Porque as pessoas são seus amigos, você quer mais deles, não quer? Não, eu esperava mais de você. Sabe aquela pessoa que anda mais que você esperava mais dele. Lá em Lucas 12, 48, Lucas registrou assim: e a qualquer que muito for dado, e a qualquer que muito se lhe confiou, muito mais. A quem muito é dado, muito é grato. Jesus estava cobrando dele, porque Jesus só esperava, não que eles tivessem inteligência para saber quem ele era, tivessem relacionamento. Relacionamento. Jesus ainda não era íntimo deles. Jesus só tinha 3 próximos do íntimo. Porque intimidade é o quê? Guardião de defeitos. Digam. Intimidade é guardião de defeitos. Quem não pode guardar seus defeitos não pode ser íntimo. A pessoa que não consegue guardar os seus defeitos, nunca você deve confessar intimidade. Nunca faça isso. Sabe por quê? Na igreja é assim: nós estamos ajudando o Clécio, eu ajudei com a cesta básica, eu ajudei pagando a luz, eu ajudei fazendo isso. As pessoas têm prazer em te ver embaixo, bem no chão. Aí de repente o Clécio encosta ali com a Land Rover dele, a Cláudia desce aquele salto de 30 centímetros. Não, vai ter que colocar música para descer do carro, né, Clécio? Clécio desce e ela Cláudia. E desce do carro. Gente, quem é essa mulher? Aí o pastor desce a Cláudia. Lá no sobreiro. É quebra-pau, mexendo no negócio.
Desce ele na Land Rover. E quando ele vai trazer a oferta, ele está no carrinho de mão. E chama os diabos. Vai pegar uma grua. Gente, pega a grua aí porque tem pedras. Pega a grua para levar para o tesouraria. Aí o pessoal. Presta atenção. Com bastante atenção nisso. Seus amigos têm facilidade de guardar seus defeitos e têm facilidade de lidar com seu sucesso. Os outros não. A maioria não consegue lidar com seu sucesso. Nem família. Não consegue lidar com seu carro novo. Não suportam a sua casa nova. Não suportam que você ganhe mais do que eles. Não suportam que você esteja voando. Eles querem que o seu avião caia e que você fique na lona para dizer: agora eu estou ajudando. Falta discernimento para você escolher seus amigos. Semana que vem eu vou falar sobre discernimento no relacionamento. Como Jesus escolhia quem andar com ele. Estão prontos? O que Jesus estava fazendo hoje? Eu dei muito para vocês. Vocês nem sabem quem eu sou. Jesus estava nos ensinando que estamos sempre andando com pessoas que nem sabem quem somos. Eles estão desfrutando do que temos. Eles estão se alegrando conosco, sendo na mesa, participam da mesma ceia. Eles ouvem a sua voz, fazem tudo. Confiou muito, mas quando você pedir muito, você vai ver que eles não têm. Pedro aprendeu a ficar próximo o suficiente. Ele sabia quem era Jesus, sabia o que Jesus tinha. Presta atenção. Jesus disse, Mateus 16,16: Pedro, Simão Pedro respondeu. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Sabia que ele era o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era Jesus, porque ele discerniu que Jesus veio de Deus. Presta atenção. Jesus confiou o manto dele em quem discerniu quem ele era. Jesus confiou chaves espirituais só na mão de quem discerniu quem ele era. Tem alguém discernindo? Atenção no que eu estou dizendo. Jesus entregou autoridade, entregou chaves celestiais só na mão de quem discerniu quem ele era. Dá a prova, pastor? Sim. Versículo 18. Estou continuando no mesmo texto. Pois também eu te digo, já que você disse que sabe quem eu sou, e foi o meu pai que te contou, porque você está bem pertinho de nós. Então eu também digo algo para você. Tu és Pedro. Sobre esta pedra, tu és Petro, pedrinha pequena. Mas sobre Petra, sobre a pedra grande, que sou eu, edificarei a minha igreja. Estou confiando algo a você. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vou dar para os seus amigos. Estão acompanhando a leitura? Eu darei para os seus amigos. Para quem? Para quem? Eu te darei, só para quem discerniu que ele era. Olha atenção no texto. Ele não disse para os outros. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Quando você discernir quem é Jesus, quando você andar mais no Espírito Santo, pregadores pregarão melhor, cantores cantarão melhor, crentes serão melhores crentes. Você vai tomar decisões melhores na sua empresa. Você vai tomar decisões melhores na sua casa. Você vai falar melhor com as pessoas. Você vai discernir melhor as pessoas. Algumas pessoas você vai tirar da sua sala, outras você vai deixar entrar. Algumas pessoas você vai tirar do seu círculo, porque nem sabem quem você é. E você está colocando para dentro. Você está contando intimidade para quem não sabe guardar suas intimidades, não sabe guardar seus defeitos. Você simplesmente não percebeu que está andando com pessoas que não suportam o seu sucesso. Eles batem em você, e você, para agradá-los, fica fingindo: eu sou o mesmo, eu sou a
mesmo, você não é mais o mesmo. Aquela pessoa morreu, as coisas delas têm que ficar para trás. Essa é a proposta de Deus. Isso é discernimento. Você não mora mais a da pedra, te põe no palácio, então pega a chave do palácio. Para de tentar fingir ser quem você não é, até negativamente, simplesmente para agradar quem não se agrada de você. Sai de perto de quem não te celebra, porque vai acabar com você, vai minar a sua vida. Não coloque dentro da sua casa pessoas que não podem ver o que você tem, porque hoje eles conseguem ver o que você tem, mas se você continuar discernindo Deus vai fazer assim com você, ó, desse degrau para esse degrau, desse degrau para esse degrau. Ele não vai suportar quando estiver aqui em cima, vai tentar te derrubar. Não sei se alguém me acompanha. Porque quando você discernir Deus, quando você discernir o Espírito Santo, a proposta é a mesma. Já que você me discerniu, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo, quanto é tudo? Quanto é tudo? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. A palavra ligar aí é bloquear e desbloquear. Jesus vai dizer, tudo que se você bloquear na terra, eu bloqueio no céu. E tudo que você quiser desbloquear, eu desbloqueio aqui para você. Quando Pedro discerniu aqui, o que ele fez? Ele deixou tudo. Ele deixou tudo para ficar com mais que tudo. O que ele recebeu naquele dia, ele nunca mais precisou negociar com os homens. Essa é uma outra conversa. Você não pode passar o seu nome para quem não sabe quem você é. Você não pode liberar a chave da sua casa para quem não sabe quem você é. Não é para quem você sabe o que é. Porque às vezes você sabe quem é, mas essa pessoa não sabe quem você é. E quando entrar no seu palácio, não vão administrar quando ver o que você tem. Algumas pessoas não vão suportar ver o que Deus vai te dar para você. Para terminar, vou pegar só de mais um. Eliseu conheceu Elias e viu Deus na vida dele. Discerniu a unção na vida dele. Então Eliseu disse, eu quero que você tenha na sua vida, mas eu quero dobrar. Elias disse o que para ele? 2 Reis 2:9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, eu pego o que você quer que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. E disse a Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele discerniu que o Espírito de Deus é quem fazia Elias fazer o que fazia. Ele discerniu. Então Eliseu queria o que tinha na vida de Elias. Ele queria o manto de Elias. Só que Elias disse para ele, se você quer o meu manto, você vai andar comigo se você conseguir me ver decolando. Se você suportar me ver decolando. Falta discernimento aí não. Se você conseguir me ver decolando, se você suportar me ver decolando, eu deixo meu manto com você. Se você suportar ver quem eu sou de verdade. Tem muitos que são chamados para o ministério. Sabe por que nunca entraram no ministério? Porque não suportam ver outros decolando no ministério. Nunca recebe o manto do ministério. Volte a ouvir o Espírito Santo. Quem não ouve o Espírito Santo vive tentando falar mais alto na vida dos outros. Crentes sem discernimento vivem tentando falar mais alto na vida dos outros. Eles falam como se fosse Deus. E ainda diz que Deus mandou ele falar, como se Deus morasse na mente dele, como se Deus não falasse com mais ninguém. Eles pensam quando devemos falar, eles pensam que sabem quando devemos pregar, eles pensam que sabem tudo e vivem questionando tudo. Eles querem ser os influencers, gospel church on the left.
estamos nem aí para isso. Pessoas que não têm discernimento sempre batem de frente com quem tem, porque não entende, não compreende as coisas do Espírito. Pessoas que não andam com o Espírito Santo não suportam quem anda. Pessoas que não andam com o Espírito Santo são movidas pela própria mente e têm problema de integridade espiritual. Para ele tudo é loucura. Até quando você diz que vai decidir porque Deus falou com você, ele diz que é uma loucura. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não se consagra, estão sempre em embates de carne e sangue. Mas quem está cheio do Espírito Santo, símbolo número 1, fogo. Ele vive se purificando. Fogo é por purificar. Símbolo número 2, pombo. O que é pombo? Pureza. Pombo não come carniça e não pousa em lama. Poderia continuar? Símbolo número 3, água. Pureza. Vida. Quem não tem discernimento não vive em problemas, vive criando problema. Deixa ninguém te influenciar. Se tem uma voz que pode influenciar, é a voz do Espírito Santo, a voz da palavra. O Espírito Santo fala através da canção, fala através da palavra, fala através quando você abre a Bíblia, ele está falando com você. Você está aqui, está no culto, está perdendo tempo, entra aqui já, o Espírito Santo precisa te ouvir. Fala comigo. Será que o Espírito Santo está falando? Sim, está sempre falando. A questão é se você está ouvindo. Você precisa ouvir. Precisa ouvir. O Elias que você tem, ele ouvia Deus. Ele ouvia Deus. Ele disse para o rei um dia, 41 de 18. Ele disse para Acabe: você vai para sua casa comer, porque eu já estou ouvindo barulho de chuva, e era seca. Só podia ser um homem louco. Mas toda vez que o Espírito Santo está agindo, parece, mais uma vez, toda vez que o Espírito Santo estiver agindo, sempre vai parecer uma construção, parece uma loucura. Negociações parecem loucura. Deus vai te mandar fazer algo, parece loucura. Sabe quando é que Deus está te mandando fazer algo? Quando o que você for fazer é impossível fazer sozinho, a não ser que Deus intervenha com um milagre. Não sei se me acompanham. Quando é que Deus está nos mandando fazer algo? Quando o que Ele nos manda fazer é sempre impossível fazer sozinho, a não ser que Ele intervenha com um milagre. Você nunca deve ir a Deus de acordo com o que você tem. Você tem 15 mil e quer comprar um carro de 10, precisa ir a Deus? É rico. Viva com o que você tem, mas vá a Ele de acordo com o que Ele tem. Discernimento, chegou aí? Viva com o que você tem, mas quando você ousar ir a Ele, lembre de ir de acordo com o que Ele tem. Corre, cara, que vai chover. Não, louco, nós estamos no tempo de seca. Corre até que vai chover. Bora pro meio, bebê, que a chuva está vindo, eu estou ouvindo barulho. Depois que ele falou, ele subiu no Monte Carmelo, ele dobrou até o chão e colocou a cabeça no meio do joelho. Sabe para quê? Para não ouvir nenhuma voz, a não ser a voz de Deus. Às vezes você tem que orar com a cabeça no meio do joelho, para tampar sua orelha, sem interrupções, sem influência, sem nenhuma influência. Se vocês não influenciarem os seus filhos, o mundo vai influenciar. Se o Espírito Santo não te influenciar, o mundo vai te influenciar. Se você não aprender sobre finanças com o Espírito Santo, você vai aprender com o mundo. Se você não aprender sobre relacionamento com o Espírito Santo, você vai aprender com o mundo. Tudo que você não quiser aprender com o Espírito Santo, você vai aprender com o mundo. Você vai aprender com carne, com sangue e com demônio. Então, quando Elias dobra com o joelho, com a perna do joelho, a mensagem é essa: sem influência. Sem influência. Sem influência. Ele falou com o moço dele: para ver se a chuva está chegando. Ainda não. Para ver de novo, porque ele me falou que a chuva está vindo. Ele não ouviu barulho. Ele não foi
foi lá e falou assim, será que está vendo? Não, vai lá ver se já está chegando. Vê se 7 vezes. Eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Avisa aí que a chuva chegou. Uma inundação está vindo. De vez em quando a gente tem que ser garoto do tempo no altar. Uma inundação está vindo. Às vezes eu vejo a inundação vindo em direção à nossa família e falo que está chegando coisa boa para nós. Vamos vigiar, porque o diabo, ele é assim. Quando ele sabe que o carro forte de Deus está chegando, cheio de tesouro para você, ele bota os capangas ali para tentar destruir, para não chegar na sua casa. Ele bate em você, ele bate na sua família, ele bate na sua casa, ele bate nos seus filhos, ele bate nos seus negócios, parece que está feio. Só que você esqueceu. Pensa, quando você souber, quando você lembrar de andar com o Espírito Santo bem juntinho, bem íntimo dele, eu sei que tu és. Eu sei que tu és. Eu sei quem tu és. Não é falar assim, dizem que o Senhor não quero saber quem dizem. Eu sei. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Discernimento. Então, quando o Espírito Santo disser para você, está chegando um carregamento precioso, poderoso para a sua vida, o que você faz? Coloca vigia. Manda cercar a sua casa. Manda vigiar a rua. É isso, na nossa casa toda a gente ora assim, meus meninos já oram assim, o Heitorzinho já ora assim, até na hora do almoço. Eles põem os seus anjos em volta da nossa casa. É porque a gente sabe que está sempre chegando carregamento de ouro do céu para nós, da igreja. Só que vocês parecem que esquecem disso. Então, quando vocês não pedem segurança, quando vocês não envolvem um cerco de Deus, quando que os anjos não acampam ao redor da sua casa, você esquece. Então fica tudo sem guarda, que o carro forte está chegando. Aí você desiste e o diabo celebra o carro forte por lá na cima. Voltou porque quem era para receber não estava presente. Você não estava aqui, você não estava no lugar que Deus mandou você ficar, você não ficou em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, e você simplesmente foi atacado porque você esquece que quando o inimigo sabe que o carro forte está chegando, os ladrões vêm. E toda vez que um ladrão entrar na sua vida, ele vai roubar algo. O que é um ladrão? Internet rouba. Estou vendo gente usando celular dentro da igreja agora, está roubando a mensagem. YouTube rouba. Instagram rouba. Tudo rouba. Só que está roubando você. Não está me roubando. Mas tem gente que pode ser roubado. Qual é a voz mais importante aqui agora? A voz de Deus. O que está pensando para a pessoa? As pessoas podem ser roubadas. Irmãos, quando eu sei que tem um carro forte vindo na minha direção, ninguém chega perto. Esse carro forte tem que chegar. Precisa de discernimento para isso. Discernimento é uma coisa especial. O Espírito Santo não desperdiça o seu tempo com quem não quer. Jesus não dá comida para quem não tem fome. Ele disse aqui, olha, o suado está sedento. Ele é comida para quem tem fome. Entende? Eu termino com vocês. Muitas vozes de influência vão roubar vocês. Se vocês querem se proteger, discernimento. Semana que vem a gente continua parte 3, discernimento. Que Deus abençoe vocês.